Então, pessoal, agora definitivamente vamos ter contato aí com essa ferramenta tão cobiçada e tão esperada. Então, o que é o ArcGIS? O ArcGIS é uma ferramenta de análise espacial e cartografia digital, tá? Desenvolvida há muito tempo atrás por uma empresa chamada Esri, que hoje praticamente domina ainda o mercado de ferramentas na área de geotecnologia, inclusive migrando um conjunto de plataformas aí para a nuvem, tá? Então esse é o ArcGIS, tá? Que na verdade foi chamado de ArcInfo, a ferramenta que a gente trabalha é o ArcMap, e existem outras ferramentas que você trabalha dentro dela, a gente vai verificar cada uma no decorrer, tá? É uma ferramenta que tem toda uma lógica de trabalho, então vai exigir de vocês uma revisão de alguns conceitos sobre o que é arquivo, sobre o que é dado, sobre o que é informação, sobre o que é cartografia digital, sobre o que é análise, sobre o que é um mapa, né? Então, a ferramenta ela vai exigir de vocês aí aquele conjunto de coisas que bem sinteticamente eu passei antes da gente chegar até aqui, que vocês tenham um pouco de noção clara, tá? Daquelas informações. E para se fazer uso de fato de uma ferramenta GIS, tá? Isso não é uma lógica só do ArcGIS, mas com uma ferramenta que a gente vai trabalhar é o ArcGIS. Então vamos focar nos aspectos dele. Então, primeiramente, eu vou apresentar o que é a ferramenta, apresentar alguns conceitos que são imprescindíveis para o uso dela, tá? Para que vocês fixem esses conceitos e isso não atrapalhe no processo produtivo de vocês, tá? Se leva um tempo, mas como a prática ela faz a perfeição, eu penso que a prática vai auxiliar nesse processo, ok? Então, basicamente essa parte teórica que eu queria explicar. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Então eu vou começar diferente de qualquer pessoa que fala do ArcGIS, tá? Que é assim, quando você trabalha com ArcGIS, você trabalha com dados geoespaciais, imagens, shapes, vetores CADs, tá? Informações espaciais, ou seja, estão localizadas em algum lugar no espaço, dados de GPS. Porém, obrigatoriamente, esses dados podem não estar já referenciados. Bom, isso é o que eu queria ver para frente, mas são dados espaciais, beleza? Só que existe um grande detalhe. Um arquivo shape, ele é composto, como eu vou mostrar para vocês. Vamos entrar aqui numa das apresentações que eu fiz lá no vídeo. Vocês viram que a gente fez download de um arquivo do site do IBGE. Eu vou abrir esse arquivo aqui, é o município. E eu vou entrar. Eu estou no Windows Explorer, todo mundo conhece. Se não conhece, vai ter que conhecer. E dentro dele, observem que, olha bem, eu baixei uma informação só, municípios. E de fato eu entendo que o arquivo município é um arquivo só. Porém, na realidade, o ArcGIS, né, as ferramentas de processamento, elas trabalham com a outra lógica de arquivos. Por quê? Porque você tem arquivos distintos que cumprem funções dentro de um projeto, dentro de um dado. Então você tem um arquivo DBF, tá? Que é um arquivo de database feature, tá? Então DBF dados, base de dados da feição. Então todo shape ele vai ser composto no mínimo de 4 arquivos, tá? As versões mais novas do ArcGIS elas vão gerar até mais arquivos, se não me engano 5 ou 6, mas os primordiais são esses 4, tá? O primeiro arquivo, DBF, é um arquivo que guarda os dados que você vincula à tua informação vetorial, tá? O arquivo PRJ, que é o arquivo de projeção, ele cuida em guardar as informações ligadas ao sistema de referência, ao posicionamento global daquele dado, ao datum, tá? E etc. O arquivo shape, ele é um arquivo vetorial. É no arquivo shape que está as informações vetoriais do teu dado. Então, um ponto, um polígono, uma linha, né? Então essa informação ela está ali.
E o arquivo SHX, né, até onde eu tenho conhecimento, ele é um arquivo de vínculo. Ele é o arquivo responsável em fazer o vínculo de tudo que você gerenciou com aquele dado dentro, né, entre eles, tá? E também nas versões, se não me engano, CAG, esse arquivo SHX, ele é responsável pelas fontes, né? As fontes texto, vamos dizer assim. Tá? Então, primeira coisa. Então, isso daqui é como ele aparece, aqui é como você baixa, tá? Aqui é como você vê. E para a gente desmistificar esse uso, que é equivocado, tá? A gente vai definir como padrão o seguinte: toda vez que vocês trabalharem com informações geoespaciais e trabalharem dentro do ArcGIS, vocês nunca vão trabalhar com o Windows Explorer, ok? Então a gente vai voltar lá no ArcGIS e observem, tá, que você tem do lado uma aba chamada Catalog, tá? E aqui você tem um botão também chamado Catalog, ok? Provavelmente na máquina de algumas pessoas que eu tive a oportunidade de acessar e fazer a instalação e configurar, eu já deixei o ícone do Catalog, que é o Arc Catalog, disponível na área de trabalho. Então a gente vai gerenciar toda a informação a partir do Arc Catalog, ok? Beleza? Ponto. Então é isso que a gente precisa, entender que toda vez que a gente trabalhar com o ArcGIS e precisar manipular um dado geoespacial, seja uma imagem, seja um vetor, seja o que for, uma tabela, inclusive, ela não é geoespacial, mas tá? Faça o gerenciamento dessa informação a partir do Arc Catalog, beleza? Então era isso que eu queria dizer. Então na próxima a gente vai verificar outras questões. Tá, pessoal, então é o seguinte, dando continuidade aí ao nosso último vídeo, a gente vai agora entender como é que funciona esse tal de Arc Catalog, beleza? Então, muitos conceitos do Arc Catalog a gente vai aplicar no ArcGIS, então eu estou pulando isso porque a gente precisa primeiro manipular o dado para depois gerenciar o dado para depois manipular o dado, então vamos aprender a gerenciar o dado. Então a gente vai aqui no Arc Catalog e observe que se eu clicar por aqui, se chama de menu flutuante, tá? Eu tenho uma tela pequena, então eu vou trabalhar sempre com o menu flutuante. Então eu aproximo meu mouse da aba e ela se expande, tá? Isso aumenta a minha área de trabalho, beleza? Só que vocês podem clicar aqui, ó, no Auto Hide e fixar na tela esse menu. Ele vai ficar constante ali, beleza? Tá. Então o que a gente tem que entender? Quando você trabalha com ArcGIS, você vai manipular um dado, você vai usar o catalog. Só que existe uma questão bem simples. Como o ArcGIS ele trabalha com a lógica de banco de dados, todo banco de dados, ele para acessar uma informação, ele precisa estar conectado àquela informação. Existe um conceito de conexão, tá? Inclusive essa conexão, né, num sistema mais complexo, ela pode exigir uma senha, um usuário e etc. para controlar aquela informação. Não é o nosso caso. Mas essa conexão entre o meu canal, que é o Arc Catalog, e o meu dado, ela é importante e ela tem que ser construída, ela não é automática, tá? Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, vamos no ícone Connect to Folder, vamos clicar nele. Não sei se você lembra lá atrás, aquele arquivo nosso, ou meu, ele caiu na pasta Download. Então você vai na pasta Download do teu computador, clica nela e vai dar um OK. Quando eu concluo esse procedimento, vocês vão observar, ó, que a pasta Download agora ela vai aparecer aqui. Ela não estava antes, ela vai aparecer aqui. E aí eu vou conseguir ter acesso ao que tem na pasta Download. Ok? Beleza. Agora vamos ver por que a gente tem que trabalhar na hora de gerenciar o dado com o Catalog e não com o Windows Explorer, tá? Se eu clicar na pasta municípios, que é lá onde estava aquele arquivo que a gente verificou no Explorer, né? Vamos até voltar lá, ó, município downloads, tem 4 arquivos. No Arc Explorer, observe que só aparece uma informação. Então esse que é o grande segredo. Por que trabalhar com Explorer?
o Arc Explorer? Porque o Arc Explorer ele sintetiza aquele conjunto de 4 arquivos num único arquivo de dado que de fato é o dado que você está gerenciando. Isso minimiza problemas na hora de mandar para alguém, na hora de gravar esse dado, de levar para um pendrive, etc. Então sempre operem isso dentro do Arc Catalog, beleza? Então essa é a mensagem que eu queria dar. Esse é o primeiro conceito que vai cair por terra de manipulação de dados dentro do Windows. O ArcGIS precisa e deve ter uma gestão de dados dentro da tua própria plataforma, fazendo uso correto e adequado do Arc Catalog, tá? Lembrando que aqui o Arc Catalog ele está na versão dentro do ArcMap. Eu estou no ArcMap e estou acessando o Catalog para gerenciar meus dados, ok? Beleza. Então vamos dar um break aqui e vamos ver o seguinte, que eu posso acessar o meu Arc Catalog, tá? Direto. Então aqui eu fui no pesquisar, puxei Arc Catalog e vamos tentar acessar aí o Arc Catalog. Então observe o seguinte, que dentro do software, né, da aplicação Arc Catalog, ele lembra muito o Windows Explorer, tá? Então tem muita diferença, ele é bem parecido. E só que aí tem algumas questões que é interessante você trabalhar, rodar dentro direto do Arc Catalog do que trabalhar o Arc Catalog dentro do ArcGIS ou do ArcMap, beleza? Então uma delas é a seguinte: observe que a conexão download está aqui. Eu vou lá em município e vou clicar. Então observe aqui que do lado esquerdo eu tenho a árvore de acesso à informação. Do lado direito, inclusive vou tirar isso aqui, do lado direito eu tenho a informação de alguma forma pré-visualizada. Então aqui ele me diz qual o nome, qual o tipo de dado, ele me dá um preview. Ó, isso eu não consigo ver lá no ArcMap. Ou seja, aqui eu já consigo ter contato visual com essa informação espacial. Observem que aqui ele já me diz, ó, que essa informação ela está usando os graus decimais, tá? Então ele está me dando um sistema de unidade que é utilizado nesse dado. Isso é importante. Lá eu não consigo ver essa informação até colocar dentro do ArcMap. E na área de descrição, vamos ver o que ele vai apresentar para a gente. Demora um pouco porque vai aqui no Depol. Lembrando sempre que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai desenvolver um trabalho. Normalmente um mapa mais simples, com pouco dado incluso e etc., ele é mais simples de lidar. Quando você trabalha com análise, processamento e etc., vão perceber que isso exige uma certa desenvoltura do teu computador, tá? Então você tem que ter paciência. Se o teu computador ele não tem um perfil de hardware para rodar com desenvoltura, uma análise, um mapa ou alguma informação geoespacial dentro de uma ferramenta GIS, que normalmente são ferramentas relativamente pesadas, você tem que ter paciência, tá? Não fique clicando, não fique insistindo, espere, aguarde o tempo da tua máquina responder, tá? Isso é uma dica aí que eu deixo. Então aqui na parte de descrição, tá? A gente não vai entrar no mérito, mas é muito interessante isso. Inclusive, eu vou falar para vocês agora do IND, né? Então, que é a questão dos dados espaciais, tá? Que é a padronização do sistema de dados espaciais, que foi criado e gerenciado pela CONCAR no Brasil, e outros órgãos estão envolvidos, como o IBGE também. Então essas informações aqui são extremamente importantes
para o gerenciamento lá daquela plataforma de dados espaciais. Normalmente as pessoas não usam, tá? Eu já trabalhei em alguns projetos que precisam utilizar isso e é muito importante. Então, essa é a grande diferença. Você consegue ver, então você consegue perceber se o dado está completo, se ele não está completo, se você conhece a informação, você vai conseguir analisar ela antes de pegar essa informação e colocar no teu projeto, beleza? Então, é basicamente isso aqui. Vocês vão observar que aqui você tem atalhos de dentro do ArcMap para você migrar para outros aplicativos que a gente vai ver, né, eles durante o nosso curso, beleza? Então era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Então, pessoal, retomando aí nossa conversa sobre o ArcMap, ArcCatalog, né? A gente já viu um pouco do ArcCatalog aí, foi sucintamente explicado aí as grandes questões dele e por que ele deve ser utilizado, né, no momento aí talvez inicial aí dos projetos que vocês venham desenvolver, tá? Então a gente vai verificar um pouco aqui, principalmente aqueles aspectos para desmistificar o uso da ferramenta ArcMap. Primeiro, alguns conceitos base, tá? Então, o ArcMap, né, a tecnologia de processamento, ela entende a informação em dois lados. Um lado dos dados e o outro lado da apresentação. O que é a apresentação? É o layout do mapa, é a saída. É aquele produto que vai ser impresso e entregue ou aquele produto que vai para um site web, aquela coisa acabada, com legenda e etc. Tá? Isso é layout. A parte de dados, né, vocês vão observar aqui, ó, no rodapé do ArcGIS, Data View, Layout View. Ou seja, inclusive é uma lógica que quem mexe com CAD, vocês lembram que lá no CAD você tem a área de trabalho, né, Workspace, e você tem o Layout, que separa o dado, ou deveria, né, muita gente trabalha errado lá, infelizmente por conta de questão de entendimento de conceito, e o Layout deveria estar na aba Layout, e não tudo na aba Data View, Workspace, beleza? Então é basicamente isso. Então ficar sempre atento a isso. A área de trabalho, observe que quando até eu clico no Layout View, ele muda, né? Então ele muda, mais para frente a gente vai entender porque acontece essa mudança. A unidade muda, né, a visualização muda. Nesse caso a gente vai trabalhar inicialmente ainda com o Data View. Então a outra questão que vai cair por terra aí no nosso conceito de trabalho com a ferramenta ArcMap é o seguinte: quando você abre o ArcGIS e você salva o arquivo que tem uma extensão MXD, que não tem extensão Shape, observe, então fiquem atentos a isso, MXD. Quando você salva um MXD, você está salvando um projeto, tá? Um projeto. É um arquivo onde dentro dele você tem um conjunto de dados e informações. Então, quando você salva um arquivo no ArcMap, usando esse caminho, File, Save, você não está salvando teu shape, você não está gravando aquela edição que você fez, você não está gravando aquela imagem que você adicionou, tá? Você está simplesmente gravando todas as informações que você incluiu dentro do teu Data View ou que você manipulou no teu Layout View, beleza? Então, arquivo MXD, ele não pode ser gravado no pendrive e entregue para alguém para ele imprimir, beleza? Porque é um arquivo que não contém informação nenhuma. Ele é um arquivo que garante a estrutura e o vínculo dos dados que você utilizou, beleza? Então, mais para frente você vai entender como é. E aí, se eu precisar entregar meu projeto para alguém, vocês vão entender como é que é o procedimento para fazer isso, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é isso aí. Arquivo MXD, ele é um arquivo de vínculo entre todos os dados que você utilizou, tá? E tudo que você produziu dentro daquele projeto, beleza? Ponto. Uma outra questão importante é o seguinte: essa aba, então, né, a aba File, você basicamente vai trabalhar com o botão New, tá? Para criar um arquivo MXD novo, ou seja, um projeto novo. Quando você, quando eu salvo um MXD, que é um arquivo que é um conjunto de links para os dados que eu produzi, para garantir a estrutura que eu trabalhei,
Isso quer dizer que se eu for na aba Open, eu também não vou abrir um shape. Eu vou abrir o quê? Eu vou abrir um MXD, que é aquele arquivo que traz dentro dele o conjunto de dados e informações na qual eu produzi meu mapa ou minha análise espacial. Beleza? A função Open da aba File não abre shape, ela abre um arquivo MXD. Beleza? Então, fixem isso aí, tá? Então a gente tem que separar o que é estrutura do projeto no ArcMap e o que é o meu dado. Meu dado é um shape, meu dado é um DXF, meu dado é um DGN. Que tipo de vetor é meu dado? Que tipo de imagem é meu dado? É uma coisa. Onde está esse dado? Dentro de um projeto. Esse projeto você salva no arquivo, beleza? Beleza. Que arquivo é esse? Um arquivo MXD. Não é um arquivo shape, tá? Então gravem isso aí. Dando continuidade aí, então, as outras abas, tá, do nosso ArcGIS, basicamente ela vai interagir também com o teu layout e com o teu MXD, tá? As ferramentas que vão mexer com o teu shape, com a tua edição de shape, etc., elas estão em outro momento, elas vão aparecer de outra forma. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui tudo é layout, então inserir, data frame, tudo a gente vai perceber isso aí. Bookmark, eu vou explicar o que é para frente também, tá? Realmente a gente não usa muito bookmark, as pessoas nem sabem para que ele serve, mas é legal porque quando você trabalha com projetos extremamente grandes e complexos para análise espacial, isso aqui é interessante. Observe aqui o layout view, gráficos, né, atualizar, etc. Inserir, né, então aqui também a título de estrutura do teu layout. Aí aqui, daqui para cá, começam a mexer com as ferramentas que vão estar te auxiliando aí no uso do teu shape, do teu dado, da tua imagem, do teu vetor, beleza? Da selection para frente, né? Selection, geoprocessing, customize, tá? É o window não, mas a selection, geoprocessing, customize são as três abas aí que vão estar trabalhando com o dado, com o shape, tá? Beleza? Tá. Então é o seguinte, de posse aí do domínio desse conhecimento, que um MXD se abre com o ícone Open, né? E se eu salvo um MXD, eu não estou salvando a edição que fiz no Shape, etc. Espero que vocês já tenham fixado essa informação. Vamos fazer uma questão aqui agora. Eu vou pegar, entrar no meu catalog lá, né? De vocês ele salva também a última estrutura. E eu não preciso fazer muita coisa. Eu venho aqui, arrasto para dentro da minha data view o shape que está lá. Observem que o ArcGIS ele recebeu essa informação tranquilamente, tá? Ele já inclusive coloca aqui para vocês que essa informação ela está no sistema de unidades decimal degrees, que seria graus decimais, tá? E aqui ele está dando a posição do meu mouse dentro dessa área espacializada, tá? Então aqui eu tenho o mapa do Paraná com a divisão municipal, tá certo? Então é isso aí, beleza? Eu aqui estou verificando uma informação espacial dentro do meu ArcMap. E aí vamos entender aquela diferença que eu falei do MXD pro Shape, beleza? Tá, vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no salvar. O que é que eu vou salvar aqui? Eu vou salvar o shape? Não, eu não editei o shape, não tem nem o que salvar, ele vai ficar igual. Não, eu vou salvar o MXD. Então vamos lá. Vou salvar lá na minha estrutura de download lá, tá? Aí vocês salvam se vocês acharem melhor. Eu vou chegar aqui em município e vou chamar de município, tá? Beleza, e vou dar um salvar. Salvei dentro da parte do município. Pergunta, quer que eu salvei? Eu salvei o shape ou salvei o projeto? Salvei o projeto, beleza? Se eu por um acaso, né, eu apagar esse shape, eu remover esse shape, né, que aí vocês vão observar aqui, ó, quando eu inserir o shape, se chama de tabela de conteúdo, table of contents, tá?
Então, toda vez que você insere um dado no ArcGIS, ele vai organizar esse dado como um layer, tá? Uma camada de informação na aba Table of Contents, tá? Então, esse MXD, nesse momento, ele está com esse shape, tá? Então, vamos fazer um teste como é que funciona. Eu vou salvar o meu MXD, tá? Vou fechar o meu... que não tem como fechar, né? Ele tem... deixa eu ver, a aba fechar ele não tem. Infelizmente não tem, isso é como eu nunca usei sempre. Então eu vou mudar aqui, tá? Estou saindo de um MXD, entrando do outro MXD, lembrando que eu salvei o MXD anterior. Então é só para a gente perceber o que é que acontece. Tá, então eu abri um outro MXD aqui, tá? Ok, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui é o layout view, tá? Esse é um pouco pesadinho, estou trabalhando com imagem por trás e tem logomarca, etc. Então ele é um pouco mais pesado aí a manipulação. Mas então aqui eu tenho um layout, eu vou no Data View agora para vocês perceberem a diferença. Então o meu Data View como é que é, tá? E o meu Layout View como é que é, certo? Beleza? Tranquilo, então? Agora vamos tentar abrir de novo lá o nosso município. Não vou salvar, né? Ó, ele está pensando o quê? O shape? Não, o MXD, que é o quê? Que é o projeto. Não vou salvar. E beleza, está lá, né? Igualzinho com o nosso município e etc. Beleza? Tá. Só que agora eu vou pegar e vou remover o shape. Removi o shape. E vou salvar. O que é que vai acontecer? Quando eu abrir, o shape deixou de existir? Não. Ele continua existindo, ele é um dado. Ele está lá onde ele estava. Catalog. Ó. O shape está aqui. Porém, o arquivo município que antes tinha o shape dentro, agora eu removi, então ele não vai ter mais. Então quando eu salvar aqui e abrir, ele vai abrir em branco. Beleza? Então só para vocês entenderem uma coisa e outra. Ok? Agora, vou fazer um outro detalhe aqui, se a gente vai ir para frente, mas só para vocês entenderem também. Eu cliquei aqui, ele está aqui, né? Nosso shape. E aí eu quero editar esse cara. Eu quero alterar. E aí vamos ver, né? Vamos entender aí com clareza de fato esse negócio. Então você vem aqui, iniciar a edição, Start Edit. Vocês vão ver isso aí mais pra frente, tá? Pronto, ele liberou. Observe que ele abre um conjunto de ferramentas aqui. Vou clicar em Edit Tool, vou clicar no objeto e vou arrastar. Ó, alterei o objeto, correto? Beleza. Aí eu vou vir aqui, vou salvar o meu MXD e vou entrar no outro arquivo. Ele pergunta, ó, do you want to save your edits? Oh, mas eu não salvei lá? Não, você salvou o MXD. Ele está perguntando se você quer salvar a sua edição. Essa edição é de onde? Do shape que a gente removeu. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí essa questão do MXD do shape, quando é que salva um, quando é que salva outro e o cuidado que a gente tem que ter, tá? Então era basicamente isso que eu queria mostrar nesse momento. Até a próxima. Então pessoal, agora a gente vai entender um pouco aqui de quais são as ferramentas na qual a gente manipula, né? Então a gente vai ter um contato aqui com o shape com mais detalhe, a gente vai trabalhar aqui. Observe que eu não falei, mas é uma coisa bem comum na maioria dos softwares. Todo software de desenho, seja de CAD, seja um Corel, seja lá o que for, o mouse ele tem duas funções. Ele tem a função de selecionar objetos, né, onde você vai usar nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui é diferente.
Esse select aqui ele vai trabalhar com alguns elementos, mas ele não vai selecionar o teu shape, tá? Então esse setinha preta, ele não seleciona o shape. Depois você vai ver para que ele serve. Se eu quero selecionar alguma coisa dentro do shape, eu vou usar essa seta aqui, ó, Select Feature, tá? E aí sim eu vou poder selecionar o objeto. Observe que eu selecionei, ele me diz, ó, número de objetos, né? No canto inferior esquerdo lá, ó, número de objetos selecionados, um objeto, beleza? Então, se eu quero selecionar objetos, eu vou usar a ferramenta Select Features, tá? Essa ferramenta Select Features, antes ela só tinha a função da setinha. Agora, ela tem um conjunto de formas de fazer a seleção, tá certo? Eu vou explicar uma por uma, tá? Mas não nesse momento, tá? Mas você explicar isso aí. Então, aqui eu tenho essa informação. Eu tenho um outro íconezinho que é Identify. Esse Identify, a função dele é reportar para você, toda vez que você clica no objeto, as informações vinculadas àquele objeto. Ou os atributos, né, como eu costumo falar, daquela feição. Então essa feição ela tem um FID 376, o tipo de shape é um polígono, qual a ID dela é 554, qual o código o geocódigo do município é 41 alguma coisa e o nome do município Tibagi, tá? Então a função dessa ferramenta Identify é reportar para você as informações vinculadas à feição que você selecionou, beleza? Então não tem muita ciência, você vai clicar e ela vai mostrar para você aquela informação que está vinculada. Lembra lá aquele arquivo DBF? Então essa informação está dentro daquele arquivo DBF lá, beleza? Que aquele arquivo SHX está linkando, olha, aquele polígono do shape tá com essa informação do DBF, beleza? Então é isso aí que a gente está verificando acontecer agora, tá? Uma outra questão, Mystery a gente não vai utilizar, tá? Só mais para frente eu vou explicar como é que funciona isso, tá? Essas outras opções a gente vai utilizar também em outro momento, né? São praticamente de pouco uso, tá? Então vamos verificar aqui, por exemplo, as formas de seleção, né? Então a forma de seleção, eu tenho a seleção normal, que você é Windows Selection, né? É seleção por janela. Você vai selecionar o retângulo. Estava com o botão Identify ligado. Então, pessoal, aqui a gente vai verificar agora as formas de seleção de feição, a forma de identificação de feição, tá? E outros recursos disponíveis aí na parte de consulta, não vou dizer, né? Consulta e identificação e informação de dados, beleza? Então aqui, no Select by Attributes, então, essa primeira opção, você vai ver que tem várias, né? Tem uma setinha que ela tem várias. Essa primeira opção, ela é o Window, né? É um Select by Window, então eu vou criar uma janela e tudo que essa janela tocar vai ser selecionado, beleza? Então não interessa onde nem como, mas eu vou estar sempre fazendo uma janela e essa janela, tudo que tocar vai ser selecionado. Eu quero limpar a seleção, eu venho aqui, Clear Select Features, beleza. Uma próxima opção é selecionar pelo polígono. O polígono, mas um retângulo não é um polígono, é. Só que o polígono, no entendimento do ArcGIS, ele pode ser uma figura irregular, tá certo? Então observe que eu fiz aqui um polígono, né? Regular. E no caso da primeira opção, ele vai ser sempre um retângulo, beleza? Opção laço. Opção laço, vamos tirar a seleção. A opção laço, você aperta o botão segura do mouse e vai fazendo o teu contorno para saber quais objetos serão selecionados. Tá? Onde é que eu vou usar isso? Você pode pegar aí a sinuosidade de um rio, você pode pegar uma rodovia como referência, usar o recurso, né, do laço e definir aí quais municípios estariam sendo tocados por ele, o que pode ter acontecido, tá? Outra opção é círculo. Então, círculo não tem ciência, você vai definir um ponto central, vai traçar um eixo a partir dele, né, um raio, e esse raio vai selecionar objetos. E aqui, sempre no lado inferior esquerdo,
ele vai apresentar para você quantos objetos foram selecionados, nesse caso, quantos municípios. Tá? Quer apagar, você clica fora ou você vai em Clear. E a última opção é linha, né? Então é Select by Line. Então Select by Line, aplicação. Eu quero fazer um transecto, eu quero identificar nesse meu transecto quantos municípios são tocados, né? Quais são eles, etc. Então eu vou fazer um transecto daqui até aqui. Sempre clica 2 vezes no último ponto. E ele vai lá, ele me diz, ó, 32 objetos foram selecionados. Então nesse transecto eu tenho 32 municípios, já que o meu objeto é um município, né? Tá, beleza, tá, Jorge, tá, eu sei que é 32, mas eu quero saber quais foram. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai na tabela de conteúdo, vai sobre o teu arquivo shape, né? No caso, se tiverem vários, vai naquele que você está selecionando, clica o botão direito do mouse, ele vai abrir essa caixa aí de informações, e você vai na opção Open Attribute Table. E aqui, inicialmente ele vai aparecer para você desse jeito, onde várias linhas vão estar em branco e algumas linhas vão estar marcadas de azul, que é bem a cor da seleção. Isso quer dizer que ele está mostrando todos os municípios, porém está enfatizando o que você selecionou. Mas hoje eu quero mostrar só os que eu selecionei. Você vai na opção Show Select Record, ou seja, só mostre os selecionados. Tá? Então aqui, ó, observe que ele está mostrando só os municípios selecionados e automático aqui ele está mostrando somente os 32 objetos selecionados. Beleza? Fecho aqui. Lembrando que aí o que? O que é essa tabela? Lembra lá dos 4 arquivos? Então essa tabela que eu estou vendo aqui é aquele DBF lá que a gente viu. E aqui o shape é o shape, né? É o arquivo vetorial. E o que está conectando a tabela ao shape? Vamos fazer o inverso agora. A gente selecionou por lá. E se eu quiser selecionar por cá? E se eu clicar aqui? O que acontece lá no mapa? Ó, selecionou. Se eu clicar aqui, ó, selecionou. Por quê? Existe um vínculo entre as informações tabulares e espaciais. Tá? Então, o que é feito numa, ele reflete na outra. Beleza? Então, é por isso que é importante manipular sempre no ArcCatalog para a gente não perder isso daí, talvez até comprometer o trabalho. Tá? Então, é basicamente isso. Um outro recurso, vamos limpar a seleção, um outro recurso importante aqui é o Identify. O que é o Identify? O Identify, você não precisa abrir a tabela, você quer só ter uma leitura dos atributos de uma determinada feição, você clica no Identify, vai na feição, clica nela e ele vai reportar para você os atributos vinculados àquela feição. Qual é o FID? O FID é um identificador que o próprio ArcGIS gera. O shape, né, que é o tipo de feição vetorial, é um polígono. O ID é um código provavelmente gerado pelo órgão produtor, então o IBGE deu um ID a esse objeto. O código do município, esse é um código utilizado para vários trabalhos do IBGE, então todo trabalho do IBGE ele codifica a informação vinculada ao código do município, que é esse código aqui, como se fosse o RG do município, tá? E aqui você tem o nome do município, beleza? Aqui se eu ver algum probleminha aqui com acentuação, tá? Problema de acentuação aí às vezes acontece, tá? Mas você pode ser original, né, do arquivo do IBGE, ou pode ser uma coisa na hora da importação aqui no ArcGIS, tá? Não é nada que atrapalhe, beleza? Então a Identify serve para isso aí, ok? Então era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Então, seleção, essas opções. Quero identificar o objeto, beleza? Quero ver a informação da tabela, venho para cá, clico direito, Open Attribute Table, beleza? Tá, então era basicamente isso. Na próxima a gente vai ver algumas informações legais também aí sobre a parte de manipulação de dados. Lembrando que isso aí isso tem que ser bem fixado para que no decorrer das partes das aulas, das atividades práticas, vocês não precisem estar fixando essa parte de conteúdo, beleza? Então até o próximo vídeo. Então pessoal, dando continuidade aí nossa série de vídeos aí de uso da ferramenta ArcGIS, o que a gente vai verificar agora? A gente vai verificar as ferramentas de zoom, né, as ferramentas de manipulação
visual da informação. Então, como toda ferramenta, né, vocês vão ter contato. Então, o zoom in, né, que é o zoom para aproximar, tá? Então, é esse ícone. O zoom out, que seria o zoom para afastar. Então, você vai clicar, ele vai afastar. Você tem o pan, que é a mãozinha, né? Lembrando que se você tiver o scroll do mouse, que é aquela bolinha do meio, você fizer para baixo ou para trás, ele vai aproximar, e se você fizer para frente, ele vai afastar. Tá certo? Eu não sei se é configuração padrão, não sei se eu já configurei o meu para isso, mas acho que ele age desse jeito. O globo é um full extend, às vezes você pode trabalhar numa área maior, dando zoom numa área menor e você quer ver tudo de novo. Um exemplo aqui, eu vou clicar aqui, eu quero ver aqui, campo largo, beleza? Só que eu quero voltar lá. Como é que eu volto? Posso voltar no full, que aí eu vou ver toda a minha feição, né, o meu shape. Ou também eu posso fazer um voltar, o último zoom, né? Então eu dei um zoom aqui, eu quero avançar, ele volta, quero voltar, aí ele vai, tá? Então, se tem uma noção do que está acontecendo, você pode manipular de forma mais inteligente esse recurso. Você tem o zoom extend, né? Você tem um zoom para dentro, zoom para fora, ele é definido por algum parâmetro. Esse conjunto de recursos que eu estou mostrando para vocês, eles só vão funcionar de forma adequada no DataView, tá? Então, esse aqui é o conjunto de ferramentas de visualização do DataView. Se vocês observarem, eu vou ter aqui, ó, igual, só que aqui é o conjunto de ferramentas do Layout View. Observe que eles estão até desligados aqui, tá? Só que tem um detalhe, quando você está no Layout View, fica os dois ligados. Então, se a gente manipular o zoom errado, pode gerar um problema para a gente lá no layout, no sentido de perder tempo, não que vá comprometer o trabalho, mas você vai precisar talvez rever, ajustar a escala e etc. lá. Depois vocês vão ver isso mais para frente na parte de plotagem, de layout, beleza? Então é basicamente esses 4 botões. Pan, né? O que é o pan? O pan é a mãozinha que você vai puxar para lá, puxar para cá. Você pode usar, na maioria das vezes, a gente usa sempre o mouse como elemento de zoom, né? O scroll do mouse, né? Para trás aproxima, para frente afasta. E o full extend para mostrar toda a informação que está sendo manipulada. Beleza? Então é basicamente isso, não tem mais nenhum segredo com relação à manipulação visual de imagens, tá? Aqui tem um refresh, às vezes você está com uma informação que está meio cortadinha, serrilhada, você sempre vem aqui no View, pede para dar um refresh, ou você vem aqui, ó, nesse ícone aqui, um refresh, ou o próprio F5 funciona como refresh, beleza? Então era basicamente isso. Vocês já perceberam aí que não tem muita dificuldade manipular a informação, tá? E vamos ficar atento aí a esses detalhes, beleza? Então pratiquem e vamos fixar esse conteúdo. Até mais.